Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Patrícia. Na nossa aula de hoje, estamos com o componente curricular das Ciências Humanas, de História e de Geografia, para as turmas do EJA fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar sobre patrimônio cultural. E por falar em patrimônio cultural, o nosso município de Paulista, ele tem alguns patrimônios, alguns elementos que foram tombados e que Chaminézinho, a aula de hoje, Chaminézinho também vai ser muito citado, ou seja, por conta das chaminés do nosso município. Mas, por falar em patrimônio cultural, é importante a gente destacar o conceito de patrimônio, né? Um tema muito importante, muito rico, que inclusive consta na nossa Constituição Federal. Então, daí a necessidade da gente cuidar, da gente zelar pelos patrimônios. Quando falamos em patrimônio, a gente destaca a palavrinha de identidade, de memória. Existem vários elementos que vai trazer essa característica identitária, né, de um pertencimento ali, de um grupo. A memória, que vai trazer aquela ideia de resgatar algo do passado, que vai fazer esse presente também na nossa prática. Quando eu falo de memória, eu sempre costumo dar esse exemplo a meus alunos, que quando eu era criança, né, eu tinha um pratinho de plástico que minha avó sempre fazia ovo com farinha. E eu adorava aquele ovo frito com farinha que a minha avó fazia e que colocava no pratinho. E aí esse pratinho eu guardo até hoje, ou seja, mais de 30 anos que eu guardo esse pratinho. Por quê? Porque traz essa memória, né? Minha avó que já faleceu, mas quando eu pego o pratinho, quando eu lembro desse alimento que ela fazia para mim, vem aquela afetividade, sabe? Aquela identidade da minha avó, né? Daquele pertencimento meu na minha casa. Então você, estudantes da EJA, talvez também tenha, né, um resgate aí dessa memória de algum objeto que você herdou, por exemplo, de algum familiar seu, que traz essa ideia, né, de memória, de identidade. Na nossa Constituição Federal, ela afirma que o patrimônio cultural brasileiro são aqueles bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. São eles: as formas de expressão, é um exemplo, né? Os modos de criar, de fazer, de viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, os documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. Também temos como patrimônio os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Veja que todos esses elementos que eu acabei de falar, eles podem ser considerados, né, como patrimônio, desde que seja reconhecido por meio de um órgão, seja ele a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional ou a nível mundial, que a gente vai ver mais na frente. Algumas imagens, né, com destaques para alguns desses patrimônios que estão presentes aqui no nosso território brasileiro, que são elementos voltados, né, às expressões artísticas, né, à questão da dança, ao patrimônio material e também os elementos de forma o quê? Imaterial. Então a gente tem o maracatu, a gente tem a capoeira, a gente tem Olinda, a gente tem Rio de Janeiro com o Cristo Redentor, tá? Quando falamos desse patrimônio,
é importante destacar a característica de um patrimônio material e imaterial. Quando eu falo de um patrimônio material, é aquele patrimônio que ele é tangível, né? Que a gente pode tocar, que a gente pode ali sentir esse patrimônio. Por exemplo, uma igreja, uma chaminé que está presente, né, aqui no município, é um patrimônio. Ele pode ser considerado material? Pode, porque eu vou poder tocar, tá? Ele é palpável. O conceito, né, de acordo com o IPHAN, ele diz o seguinte, que o patrimônio material são conjunto de bens culturais móveis e imóveis existente no país e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vez, que possua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer possua excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Lembrando que quando falamos do patrimônio material, ele vai sofrer duas divisões, que é importante a gente lembrar para não confundir. Material, ele vai ser os imóveis e os móveis. Professora, o que caracteriza um patrimônio imóvel? É aquele patrimônio onde a gente não pode tirar ele de um lugar para o outro. Exemplo, a chaminé aqui de Paulista, eu posso pegar a chaminé e levar para um outro lugar? Não, ela está ali fixa. As igrejas é um exemplo. As cidades históricas é um exemplo. Já pensou eu pegar ali o centro histórico de Olinda, eu retirar aquele centro histórico e levar para uma outra cidade? Não pode, tá? Então, ele traz essa característica de ser ali, ó, algo fixo. Os móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Então, esses de características móveis, eu já posso transportar ele de um lugar para outro. Exemplo, digamos que o município de Paulista vai sediar uma mostra com quadros, né, históricos. E esses quadros, eles podem estar hoje aqui no município, trazendo aquela ideia de visitação ao público, mas que amanhã, né, esse acervo desses quadros, eu vou levar para um outro município. Eu vou deslocar com esses elementos. Então, dentro dessa perspectiva de patrimônio material, a gente vai ter os móveis e os imóveis, certo? Já o patrimônio imaterial é aquele patrimônio onde a gente não pode ali, ó, abraçar, a gente não pode tocar. Aí, às vezes, o aluno diz, professora, mas, por exemplo, o frevo, a capoeira, a gente não pode tocar ali no pessoal que está dançando? Então, isso não poderia ser um patrimônio material? Não, porque o que caracteriza o patrimônio imaterial é a maneira como ela está sendo ali desenvolvida e não as pessoas que estão dançando, tá? Então, quando falamos desse patrimônio imaterial, a gente vai ter os saberes, as celebrações, as formas de expressão e os lugares. Vamos dar exemplo de cada um desses saberes, celebrações, formas de expressão e de lugares. Saberes. De acordo com o IPHAN, ele diz que são os ofícios e modo de fazer. O ofício e o modo de fazer, eu posso ter destaque, por exemplo, como o queijo Minas, que a gente vai ver uma imagem mais na frente do queijo Minas. Não é aquele queijo, né, que a gente pode comer, inclusive aqui.
com a denominação de queijo Minas. Não, é aquele queijo que ele foi trabalhado ali com aquela receita que foi passando de geração em geração. É um queijo que essa geração já veio ali desde o período colonial e que ainda hoje preserva essa forma de se fazer o queijo Minas, tá? As celebrações, né, com rituais, com festas. Então a gente tem muitas celebrações religiosas, por exemplo, que vai fazer parte desse patrimônio imaterial. As formas de expressão, as músicas, né, a literatura, alguns objetos, né, de plásticos, cênicos, artísticos, lúdicos. Os lugares também, né, ele traz essa ideia de patrimônio imaterial. Então, muitas vezes a gente visita um mercado público e ele vai trazer esse elemento, né, essa marca dessa manifestação dos lugares, dessas áreas aí de vivência, de conhecimento. Então aqui a gente tem algumas desses patrimônios imateriais sendo representados por meio das imagens. Então a gente tem o Bumba Meu Boi, a gente tem o frevo, né? Tão diverso, tão rico aqui no nosso estado. Para que a gente possa preservar esses elementos, né, esses patrimônios, é importante que ele passe por um processo de tombamento. Tombamento para os elementos que são ali patrimônio material. Porque quando a gente trata de um patrimônio imaterial, ele não vai passar pelo processo de tombamento, ele vai passar pelo processo de registro. Professora, é qualquer coisa que eu vou poder tombar, né? Se fosse assim, era muito bom, né? Já pensou aquele pratinho meu, que eu disse lá no comecinho da aula, que traz aquele resgate da memória? Eu queria, né, tombar ele. Já pensou? Não é assim, tá? Para você realizar o tombamento, é preciso que aquele elemento, ele traga, assim, uma importância para o grupo, né, para uma determinada sociedade, uma determinada comunidade, que aquele elemento está inserido. Então, por exemplo, uma escola, ela pode ser tombada? Pode, desde que ela traga um processo ali histórico que foi passando de geração em geração, certo? E aí, esse tombamento, ele pode ser tombado em alguns níveis. Então, a gente tem a nível municipal, alguns órgãos que trabalham, né, dentro do município para que ocorra o tombamento. A gente tem a nível estadual, né, a Fundarp é um exemplo de tombar, né, de preservar esses elementos do nosso patrimônio cultural. A nível federal, a gente vai ter o IFAM, e a nível mundial, a gente tem a Unesco, que aí no finalzinho da aula de hoje eu vou apresentar alguns desses elementos, né, que foram tombados, reconhecidos, preservados a nível mundial, tá? E que são aqui nosso brasileiro. Nas imagens, Chaminézinho aparece ali, né? Chaminézinho tá tão chique na aula de hoje, né? Sempre sendo citado aí como algo, né, de patrimônio, como algo importante aí para nossa história e que foi passando esse conhecimento a cada geração. Aqui no município, a gente tem 3 elementos que eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje, que foram tombados, tá? A nível estadual. A gente tem a Igreja de Santa Isabel, a gente tem a casa, né, o casarão da família Lundengren, juntamente com o Jardim dos Lundengres, e temos as chaminés, que marca aí, né, um pouco da história do nosso município e que a gente precisa preservar essa identidade por meio desses tombamentos. Existem 4 livros do tombo, tá? Então a gente percebe arqueológico, etnográfico e paisagístico, histórico, as belas artes e as artes aplicadas.
Quando a gente fala de registro, como eu disse na aula anterior, esses registros eles vão ser essenciais para preservar os patrimônios imaterial, tá? Esses patrimônio imaterial, eles podem ser registrados desde que esteja ali inserido em relação aos saberes, em relação às celebrações, as formas de expressões e os lugares. Preservar, né? Quem aqui já ouviu falar no ofício das paneleiras de goiabeiras, né? Um exemplo de preservação e que mexe com toda uma estrutura também ecológica. Esse ofício das paneleiras de goiabeiras, ela é desenvolvida, né, em Vitória do Espírito Santo. São panelas de cor escura, tá? Cor preta. E que, para que ela tivesse sido mantido aí, né, passado de geração em geração, preservada, teve a necessidade de olhar também para o mangue, né, para o manguezal, já que para o desenvolvimento dessas panelas se utiliza o quê? O manguezal. E aí teve-se que preservar aquele ecossistema para que esse ofício das paneleiras, elas também fossem preservadas. Outro elemento, né, destaque, e aí o ano passado, né, 2021, a gente teve que a Ciranda do Nordeste ganhou o título do IFAM e vira um novo patrimônio imaterial do Brasil. E o queijo Minas, que eu também citei, né, na aula, no comecinho aí da nossa aula, né, que é o modo de fazer, o modo de desenvolver o queijo Minas, que também faz parte aí, né, dessa preservação. Alguns patrimônios mundial aqui, né, que são do Brasil. Então, atualmente o país conta com 22 bens inscritos na lista do patrimônio mundial pelo seu valor excepcional e universal para a cultura da humanidade. Sendo que desses 22 patrimônios, temos 14 culturais e um misto, que é Paraty, e 7 naturais. Veja que riqueza o nosso país ele tem de patrimônio, né? Seja ele patrimônio a nível material e imaterial. Consequentemente, eu destaquei, de acordo com o site da Unesco, alguns desses patrimônios, tá? A cidade histórica de Ouro Preto, localizada em Minas Gerais, o Centro Histórico de Salvador, a gente vai ter o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Teremos também o Centro Histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, Rio de Janeiro. A gente vai ter as missões jesuíticas, a gente vai ter o Centro Histórico de São Luís. Temos o Conjunto Moderno da Pampulha, Paraty, que também faz parte do nosso patrimônio. O nosso frevo, né, é um exemplo de patrimônio cultural imaterial. E alguns elementos do Brasil inscritos também na lista do patrimônio cultural imaterial, tá? São esses que vocês veem nessa parte aí inferior da telinha de vocês, que é o samba de roda do Recôncavo Baiano, Círio de Nazaré, o frevo, né, que é um espetáculo aqui da nossa cultura de Pernambuco. E aí vamos para o nosso desafio, tá? A gente viu hoje sobre as questões do patrimônio cultural. Apresentei alguns desses patrimônios que do nosso município foram tombados, mas talvez vocês, estudantes da EJA, tenham conhecimentos de outros elementos do município que também já foram tombados e que eu não trouxe para a aula de hoje, para não ficar também tão extensa e para que eu possa deixar alguns elementos para você pesquisar em casa também. Então, o desafio é, vamos montar um painel com imagens de elementos que fazem parte do patrimônio cultural do paulista. Então, você vai pesquisar, né, elementos do nosso patrimônio cultural do município do Paulista, desenvolver aí um painel com muitas imagens desse patrimônio que está localizado aqui e apresentar aos seus colegas na sala de aula e aos seus professores. Certinho?
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!